Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre canabidiol, THC, risperidona e aripiprazol no contexto do tratamento do TEA. Há um medicamento melhor? Há um medicamento mais eficaz para o tratamento do transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, ou TEA, que é caracterizado por um distúrbio na comunicação social, associado a movimentos e interesses repetitivos, estereotipias, que pode levar a um comprometimento da linguagem também, cada vez mais tem aumentado o número de diagnósticos. Hoje em dia, acredita-se que esteja em torno de um diagnóstico de transtorno do espectro autista para cada 30 crianças. Às vezes, no transtorno do espectro autista, é necessário o manejo de alguns comportamentos, um manejo medicamentoso de alguns comportamentos. Comportamentos como agressividade, como autoagressividade, quando a criança se agride, ou heteroagressividade, quando ela agride alguém. E essa agressão que acontece não é porque a criança é uma criança ruim ou porque a criança não gosta do outro. É uma questão de modulação. A criança não consegue entender, muitas vezes, algum comprometimento, alguma interação social. Ela tem um comprometimento dessa interação social. Então, muitas vezes, ela não consegue entender como essa interação social acontece e, por isso, às vezes, há essa agressividade, muito linkado a essa falta de entendimento social. Na década de 80, 90, se descobriu o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide basicamente é composto por dois receptores CB1 e receptores CB2, receptores CB1 que estão mais linkados ao sistema nervoso central, mais ao cérebro, os receptores CB2 que estão mais linkados a outros sistemas, como o sistema imunológico, né? São sistemas de autorregulação, são sistemas que ajudam na autorregulação do corpo, dos sistemas que ajudam na autorregulação de todos os nossos outros sistemas. E esse sistema endocannabinoide é um dos sistemas onde a gente acredita que possa levar a uma melhor modulação, então, do cérebro, levando a uma regulação de agressividade, melhora do sono, o THC, né, o tetraidrocannabinol, que está associado ao sistema endocannabinoide, como o CBD, que é o canabidiol. O THC ele pode melhorar o apetite, pode melhorar a ansiedade. O canabidiol está muito linkado à melhora da regulação comportamental, a diminuição das crises convulsivas também. Lembrando que os canabinoides podem ser usados só com canabidiol ou com a associação do canabidiol com o THC, ou seja, só com CBD ou com CBD mais THC. Então, e onde entra a risperidona e o aripiprazol? A risperidona e o aripiprazol são antipsicóticos de gerações melhores, que têm menos efeitos adversos. Qual a maior diferença entre os dois? A maior diferença é que há mais estudos com a risperidona. A risperidona age de uma forma melhor nessa questão da agressividade e o aripiprazol tem menos efeitos adversos. Essa é uma grande diferença entre eles. Não é que o aripiprazol não diminua também a agressividade, não melhore a parte comportamental, porque a risperidona tem mais estudos ainda hoje em dia. Então, quando a gente deve utilizar o tratamento? Em muitos eventos. Por exemplo, se há um distúrbio do sono, se a criança com TEA tem um distúrbio do sono, a gente pode tentar uma melhora da higiene do sono, um uso de melatonina, mas
muitas vezes não resolve. Então a gente pode tentar usar a risperidona para melhorar o sono e a gente pode tentar utilizar o canabidiol. Pode haver associação de risperidona e canabidiol? Pode haver associação de risperidona e canabidiol. Quando a gente utiliza também? Em outros momentos, quando há a agressão, quando há uma autoagressão, quando a criança se agride, principalmente, que é o que mais acontece, também por uma dificuldade de modulação. A criança não consegue muitas vezes entender como as coisas funcionam, certo? Seja socialmente, seja espacialmente, ou seja uma dificuldade de processamento sensorial, que também acontece. Então, se isso acontece, nós precisamos medicá-la para que as coisas melhorem. É de suma importância que a gente faça isso. Nós não podemos deixar com que a criança continue sofrendo com isso que está acontecendo. Então é importante que a gente medique. Como a gente pode medicar? Com o uso do canabidiol, com o uso do THC, com o uso da risperidona, com o uso do aripiprazol. Pode ser usado em associação canabidiol, de novo, e risperidona, o canabidiol e aripiprazol? Sim, eles podem ser utilizados. Há um tratamento melhor? Não. Há um tratamento com mais evidências científicas, que é a risperidona. Só. Não há um tratamento melhor. O tratamento ele deve ser individualizado, de criança para criança, de pessoa para pessoa. Sempre o tratamento deve ser um tratamento individualizado. Então, como eu falei, os distúrbios do sono, a agressividade, alguns comportamentos de agitação, certo? Melhoram muito com o uso da risperidona, do aripiprazol, associado ou não ao canabidiol. Lembrando que há somente tratamentos com mais evidências científicas, certo? Outro momento que nós podemos utilizar é nos distúrbios da ansiedade. E nesses distúrbios da ansiedade, tanto a risperidona quanto o aripiprazol e o THC. O THC pode melhorar a ansiedade e o THC também pode melhorar o apetite. Naquelas crianças onde nós temos uma dificuldade maior de alimentação, a própria risperidona dá uma fominha, tá? E ajuda nisso, como o THC também melhora o apetite. Então, nós podemos às vezes tentar associar os medicamentos para que a gente tenha um ganho maior. Lembrando que a alteração de apetite muitas vezes não é uma diminuição de fome, é uma alteração de processamento sensorial, onde a textura do alimento, a mastigação, é difícil para a criança entender. Crianças que são muito responsivas, né, que são hiperresponsivas, elas têm, às vezes, quando elas mastigam, elas escutam a sua mastigação e aquele barulho muitas vezes incomoda. É por isso que às vezes a criança não consegue comer. Por que a criança às vezes não consegue vestir uma roupa? Porque às vezes ela tem a sensação que aquilo está incomodando ela. A sensação tátil às vezes a incomoda. Então é muito importante que a gente entenda isso e lembrar que as medicações estão para nos ajudar. Precisamos tratar todas as crianças que têm TEA com medicamento? Não. Nem todas as crianças que têm TEA precisam e devem ser tratadas com medicamentos. Nós tratamos somente as comorbidades. Ao passo que, por exemplo, uma criança que tem TEA, que tem epilepsia, nós podemos utilizar o canabidiol como tratamento adjuvante após o início dos tratamentos antiepiléticos, certo? Nunca o canabidiol deve ser usado como primeira escolha, por exemplo, no tratamento da epilepsia, sempre como tratamento a mais. E ele pode sim e vai ajudar nesse tratamento. Como vai ajudar nos tratamentos comportamentais, o distúrbio do sono, melhora do apetite, né? Isso é muito importante. E é muito importante que nós individualizemos as crianças para que em determinado momento possa se usar o medicamento. Uma criança que tem, por exemplo, o nível 1 de suporte, o nível 2, o nível 3 de suporte, se ela está no nível 3 de suporte, com as terapias, ela pode reduzir esse suporte, essa necessidade de suporte, né? Então a gente pode ter uma criança no nível 3 de suporte que passa para o nível 1 de suporte após as terapias, após o manejo medicamentoso, e nós podemos até muitas vezes retirar os medicamentos.
mas os medicamentos estão aí para nos ajudar. Então, posso usar canabidiol associado à risperidona? Sim, pode. Posso usar canabidiol associado a aripiprazol? Posso. Vou usar risperidona e aripiprazol junto? Muito dificilmente. Nós vamos escolher um deles, certo? Baseado na necessidade, no melhor medicamento, no custo-benefício, isso é uma coisa extremamente importante. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema que pode nos ajudar na regulação em inúmeros outros sintomas que norteiam o transtorno do espectro autista. Lembrando que não há um tratamento para o transtorno do espectro autista. Há um tratamento medicamentoso para as comorbidades que envolvem o TEA. O tratamento do TEA são as terapias. Lembrem-se disso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, deixem mensagem, conversem comigo. E lembrem-se, é muito importante que vocês procurem um médico prescritor de canabidiol também, para que veja se há essa necessidade com auxílio de outros medicamentos também, de melhorar o transtorno do espectro autista e suas comorbidades. Um abraço fraterno a todos.